sempre digo que a parte fácil é a do laboratório, que essa depende só de uma tecnologia, provavelmente, que está lá, está à disposição, é só saber usar e tocar a coisa, né? O difícil é o que vem antes do laboratório. Você diz que é um caso mesmo, você diz que é um controle mesmo. Muito mais importante do que a tecnologia que você usa depois, é torturar teus números para eles entregarem o que eles sabem, né? Legal, Dudu. Primeiro, queria agradecer imensamente, é um prazer enorme estar aqui. Você tem muito gentilmente me convidado para alguns eventos do teu grupo e das coisas que você faz, e eu, cara, não precisa nem perguntar. É só me botar lá, me avisar o dia e a hora que eu vou topar sempre. Eu gosto muito. Para mim é um prazer realmente. E até porque é uma oportunidade de eu compartilhar essa área, né, da genética, que é uma coisa que me fascina, e eu adoro fazer o que eu faço. Então, sempre que a gente tem gente interessada em ouvir, em aprender, em participar, trocar ideias, eu também topo, ok? Ah, Veja, legal. eu acho que isso que você está fazendo é muito legal, porque a gente sempre tem que se perguntar para que você está interessado naquilo, ou querendo estudar aquilo, ou querendo aprender. Qual é a grande pergunta por trás de você estudar genética, ou imunologia, ou microbiologia, bioquímica, enfim, essas ciências ditas básicas, né, da área da ciência da vida. E eu, quando me perguntei isso há muito tempo atrás na genética, eu me surpreendi até com a resposta que eu fui atrás e achei, né? E acho que ajuda a responder a tua pergunta do que é genética, por isso que eu estou indo por aí. Veja, a genética, ela explica um aparente paradoxo, eu acho, né? O que nos define como espécie. Então, o que nos faz sermos seres humanos? Qual é a definição de ser humano? O que nós somos de diferente de um chimpanzé, ou de um camundongo, ou de uma drosófila, ou de uma escherichia coli? Né? A melhor maneira para mim de explicar o que nos define como ser humanos é através da genética. Eu não vejo maneira melhor e mais simples do que fazer isso, a não ser através da genética. E como que funciona isso? Ora, indivíduos de uma mesma espécie compartilham o mesmo conjunto de instruções, né? de instruções para se construir um novo indivíduo, um novo ser. E essas instruções elas estão codificadas no nosso genoma, cuja definição, genoma, é o conjunto de genes que caracteriza uma espécie. Então, a genética estuda todo esse mecanismo de transmissão de informação, hereditariedade, etc, etc. O genoma é a parte da genética que estuda esse conjunto de genes que caracteriza uma espécie. Então, o genoma humano é diferente do genoma do chimpanzé, ou do camundongo, ou da drosófila, ou da escherichia coli. Né? E é esse conjunto de genes que nós temos todos iguais. Todos os genes do genoma humano são compartilhados por todos os indivíduos que pertencem à espécie, né? E nos definem como tal. Okay? Então, na área de genética, por exemplo, tem toda uma área que estuda a chamada genômica comparativa. O que tem no genoma do ser humano que é diferente do chimpanzé? E é muito legal de você pensar que a resposta pode ser aquela que define um ser humano como tal, com inteligência, com consciência, com, né, tanta coisa que nos diferencia de um chimpanzé. E que é ali muito pouco, 5% do genoma do chimpanzé é diferente do genoma humano. Né? Pensa que coisa fascinante isso. Né? Nesse 5% está o segredo de você ser humano e não um chimpanzé. O que é fascinante. Né? Muito bem, então veja, a genética ela estuda a hereditariedade, ou seja, como que as informações necessárias para se construir um novo ser vivo são passadas, são armazenadas e são transmitidas de uma geração para outra. Tá? Essa é a genética como um todo. E a genômica estuda esse conjunto de genes. Eu vou puxar um pouco para o lado filosófico aqui. Tudo bem, a genética explica como que nós somos todos iguais como seres humanos. Tá? Nós compartilhamos esse conjunto de genes. Se você pegar qualquer indivíduo da espécie humana, ao acaso, de qualquer parte do planeta, você pode pegar, por exemplo, um etíope e um finlandês. Tá?
e você comparar o genoma dessas duas pessoas, ele vai ser 99,9999% idêntico. Homem, mulher, não importa. O genoma vai ser praticamente idêntico. Então, isso derrubou uma série de paradigmas, como raça, né? Aquela coisa de ter quem raça melhor que a outra. Não é todo mundo igual, cara. Né? Porém, e aqui é a pegadinha, se você olhar para o lado, se você olhar para a tua família, se você olhar para os teus amigos e todo mundo que está ouvindo aqui fizer a mesma coisa, vocês vão evidentemente perceber que nem todo mundo é igual, nós não somos clones um do outro. Então, esse 0,00001% de diferença que agora nos define não como espécie, mas como seres únicos, individuais e que nunca teve nenhum outro igual e que nunca vai ter, também é explicado pela genética e pela genômica. Então, vocês podem perguntar, esse mínimo de diferençazinha que existe entre eu e o meu colega do lado e tal, é importante ou não é importante? Posso esquecer desse 0,0001% e ficar olhando só para os 99,999? Não, de jeito nenhum. Porque essa pequeníssima diferença nos define como indivíduos únicos. E aí, embutido nisso, está habilidade para praticar um esporte e se tornar um gênio da natação, por exemplo, como Michael Phelps, ou um gênio do basquete, como Jordan, ou um gênio da corrida, como o Usain Bolt, né? E tá nesse pequeno microscópico de diferença o que faz desses caras muito especiais. Da mesma forma, está nessa diferença o que nos torna suscetíveis à Covid, a ponto de internar e ir a óbito em 2, 3 semanas, ou simplesmente não ficar doente. Ou pegar a tal da gripezinha, que a gente sabe que acontece com muita gente, faz um sintoma leve de gripe e dali a 2, 3 dias já está bom. Como que pode isso, se nós somos todos idênticos ou quase idênticos? É porque nessa mínima diferença está o segredo que diferencia um cara suscetível à Covid e um cara resistente. Ou a tuberculose, ou a malária, ou a qualquer característica que vocês possam imaginar para um indivíduo de qualquer espécie, ela é definida em grande grau pelo que está programado no código genético desse indivíduo. A genética explica ao mesmo tempo como que é todo mundo igual como espécie, mas ao mesmo tempo como que indivíduos de uma mesma espécie são diferentes entre si, e essa diferença é muito importante. E Marcelo, você deu alguns exemplos, mas eu gostaria de saber do lado, assim, a pessoa tem uma habilidade com a matemática, é muito bom com números. Isso tem uma relação genética? Com certeza. Tudo que vocês possam imaginar de característica tem genética em algum grau. Né? A genética não explica 100% de tudo, ok? Mas ela explica uma grande proporção e essa proporção varia muito. Então, na genética tem um termo que os genetistas usam muito ainda hoje, que é o nature versus nurture. Né? Nature significa aquilo que você é programado para ser, que está nos teus genes, que não tem o que fazer, que você vai, né, tá programado. E o nurture é de educação, né, quer dizer, é o impacto que o meio ambiente causa na definição dessas características também. Né? Eu posso, por exemplo, não ter nascido um gênio da natação como o Michael Phelps, mas eu treinei muito quando fui nadador na minha vida e eu conseguia nadar relativamente rápido, mais rápido do que muita gente. Né? Mas não porque eu era geneticamente predisposto a nadar muito rápido, era porque eu treinava muito. Né? E aí o nurture, o meio ambiente, sendo mais importante do que o nature. Mas, Marcelo... Mas eu jamais nadaria mais rápido do que o Phelps, por mais que eu treinasse. Né? Então veja como a genética é importante, sim. Mas você falou assim, programado, né? Quem é que programa alguém? Essa programação está nos nossos genes. É um código que está impresso na sequência de nucleotídeos que forma o genoma, um gene. Então vamos lá. O que como é que os nossos genes se organizam? O que é um gene? Né? Um gene é um pedacinho do nosso genoma, é um trecho do nosso genoma, certo? Que traz uma sequência de
nucleotídeos, que por sua vez são as moléculas, as unidades fundamentais do DNA e do RNA. Então, esses nucleotídeos, essas unidades fundamentais, elas se ligam umas nas outras, né? Isso é bioquímica, se ligam umas nas outras, e essa ligação, a ordem através da qual elas se ligam, define uma sequência de nucleotídeos. E aí vocês sabem, talvez vocês lembrem, os nucleotídeos, todos eles têm em comum uma base, uma pentose, um açúcar de 5 carbonos, que pode ser a desoxirribose ou a ribose, um fosfato e uma base nitrogenada que varia, pode ser a adenina, guanina, timina, citosina ou uracila. E é daí que vem o famoso A, T, C, G para o DNA, e no RNA o T é trocado pelo U, né? O DNA não tem timina, tem o uracila. Então, vamos falar de DNA só por enquanto para simplificar. O DNA é formado por unidades fundamentais chamadas nucleotídeos. Esses nucleotídeos são todos iguais no fosfato e na pentose, todos eles têm fosfato e desoxirribose, por isso DNA, e 4 bases nitrogenadas. Então, cada nucleotídeo tem uma base. Tá? Então, tem o nucleotídeo de adenina, o nucleotídeo de timina, o de citosina e o de guanina. Né? E aí, da maneira como eles se ligam uns nos outros, as bases ficam para fora e elas criam uma sequência de bases. A, T, A, C, G, A. E todo o nosso genoma é formado por 3,3 bilhões de nucleotídeos ligados uns nos outros. Né? E o que significa essa sequência de letrinhas? Eles funcionam muito parecido com a sequência de letrinhas em um livro, um texto. Eles são lidos pela célula e traduzidos em uma proteína, em um peptídeo, ou uma proteína. Né? E os segmentos do genoma que são lidos e traduzidos em uma proteína são chamados de genes. Então, por definição, um gene é uma sequência de nucleotídeos. Desculpa, tá barulhento ali fora. É uma sequência de nucleotídeos que, quando é lida pela célula, ela é traduzida em um peptídeo, que vai virar uma proteína, ou pode ser uma proteína mesmo, ou vai compor uma proteína com mais de uma cadeia polipeptídica. Né? E aí são as proteínas que são as grandes unidades estruturais e funcionais da célula. Né? Elas vão contrair, elas vão criar estruturas, elas vão transportar coisas, enfim, as proteínas são as que operam a célula. Né? Mas o código para se sintetizar essas proteínas está no DNA. E Marcelo, quando você estava explicando para nós, você falou em alelos. Você pode nos esclarecer o que são os alelos? Tá. Vamos definir dois. Deixa eu aproveitar a tua deixa para definir dois conceitos: o conceito de alelo e o conceito de genótipo e de fenótipo, tá? Que eu falei também agora há pouco, né? Então vejam, quando você fala com um geneticista, ele vai falar em genótipo e fenótipo o tempo todo. Né? E qual que é a diferença entre essas duas coisas? O genótipo é o make-up genético da pessoa. Então, por exemplo, eu sequencio, eu faço uma análise para determinar qual é a sequência de nucleotídeos que uma pessoa tem numa determinada região do genoma, e essa sequência eu chamo de genótipo, ok? Agora, essa sequência, esse gene, ele pode codificar uma proteína que define uma característica minha. Por exemplo, olho azul, ou olho castanho, ou cabeludo, ou careca, enfim, ou alto, ou baixo, qualquer uma. Essas características são chamadas de fenótipos. Né? Então, quando eu digo assim, Dudu, você tem essas entradas aqui na tua cabeça, tá? Isso é o teu genótipo, isso é o teu fenótipo. Okay? O teu fenótipo, a tua característica, a maneira como o teu genoma está se expressando em características, essas características são os fenótipos. Mas eu posso te dizer, olha, descobriram um gene que ajuda a explicar por que você tem essas entradas e eu não tenho. Né? Vamos olhar? E aí a gente, olhando, analisando o gene e definindo a sequência de nucleotídeos desse gene, essa sequência de nucleotídeos é o que eu chamo de genótipo. Então, um determinado genótipo pode definir o fenótipo. Né? E como que funciona isso? Por que eu não tenho as entradas que você tem? Vamos supor aqui, para fins de raciocínio,
tá? Que tem um determinado gene que define esse fenótipo, ter entrada ou não ter entrada. Ou ter asa curta na drosófila ou asa longa na drosófila. Ou a ervilha ser amarela ou a ervilha ser verde, lá do Mendel. Né? Esses todos são fenótipos. Okay? O que acontece é que os fenótipos muitas vezes são definidos por genes que existem em diferentes pessoas em diferentes formas. Então, nem todo mundo tem todos os genes idênticos, com a mesma sequência exatas de nucleotídeos lá. Tá? Essas sequências elas podem sofrer pequenas variações de uma pessoa para outra, que são os genótipos, certo? E criando, portanto, formas diferentes desses genes. Então, provavelmente, se eu pegar, por exemplo, o gene da cadeia alfa da hemoglobina, teu, e comparar com o meu, eu vou ver que eles não são absolutamente idênticos. Eles são muito parecidos, mas em alguns lugares tem, por exemplo, uma troca de um nucleotídeo, você tem um A, eu tenho um C, ok? E essas formas diferentes dos genes é que eu chamo de alelos. Então, um mesmo gene pode ter diferentes alelos, ok? Ou, dizendo de outra forma, alelos são formas diferentes de um mesmo gene. E veja, que coisa curiosa. Alelos diferentes de um mesmo gene podem ou não definir diferentes fenótipos. Tá? Você pode ter uma gene da cadeia alfa da hemoglobina ligeiramente diferente do meu, então você tem uma forma desse gene, eu tenho outra. Ou, dizendo de outro jeito, você tem um alelo desse gene, eu tenho outro alelo. Mas as cadeias alfa da hemoglobina em você e em mim são idênticas. Tá? Isso é possível. Então, eu posso ter pequenas variações de forma nos genes sem que isso altere o fenótipo. Né? Os genótipos são diferentes, mas os fenótipos são os mesmos. Certo. Marcelo, quando uma pessoa, por exemplo, vai fazer musculação e, de repente, essa pessoa ela tem uma característica que ela tem uma adaptação muito mais veloz. E essa adaptação vai acabar gerando um aumento de força, que a gente observa pela hipertrofia. Eu escutei algumas pessoas da área falando que essas pessoas que têm essa predisposição a uma hipertrofia maior têm variações em alguns alelos. Isso faz sentido? Está correto afirmar assim? Não desse jeito que você falou, Dudu, porque não é que elas têm variações em alguns alelos, elas carregam determinados alelos, ok? De determinados genes que favorecem a hipertrofia. Quando você fala assim, elas carregam determinados alelos de determinados genes, você já está dizendo que elas carregam formas diferentes, variantes diferentes desses genes, que, de alguma forma, estão favorecendo a hipertrofia. De um jeito muito simples, quando escuta a palavra mutação, sempre associa isso com uma coisa negativa. Mas o que é essa mutação? Todas essas variantes que eu te falei, esses diferentes formatos de um gene, pense numa, por exemplo, se um gene fosse uma frase de um texto, tá? Alelos diferentes de um gene poderiam ser frases dizendo a mesma coisa, mas com uma palavrinha diferente. Eu uso um sinônimo, por exemplo, na frase. Tá? Então, elas não são exatamente iguais às frases, mas elas estão dizendo a mesma coisa. Okay? Esses são alelos diferentes de um mesmo gene que não têm impacto nenhum sobre o fenótipo. Okay? Mas pode acontecer de eu errar na hora de digitar uma palavra da frase e ela perder o sentido completamente, certo? Então, aí eu crio uma frase, uma forma, uma variação da frase que não tem sentido. Isso pode acontecer com o gene também. Eu posso ter uma mudança na sequência de bases e de nucleotídeos desse gene que fazem ele perder o sentido completamente, certo? E eu posso ter um intermediário, eu posso ter uma mudança nessa palavra da frase que não muda o sentido completamente, mas eu ainda entendo a frase. Ok? No gene pode acontecer a mesma coisa. Eu posso ter um alelo do gene
que codifica uma mensagem um pouquinho diferente da mensagem original. E esse um pouquinho diferente pode definir uma vantagem ou uma desvantagem. A frase pode ter ficado mais bonita ou pode ter ficado menos bonita, menos clara. Ok? Então, essas variantes, elas são naturais, elas acontecem o tempo todo. Tá? E elas poderiam ser chamadas de mutações. Então, essa troca da palavrinha lá, eu poderia dizer, opa, essa frase mutou, ela está mutada. Houve uma mutação aqui e onde eu tinha tal palavra, agora eu tenho outra. Uhum. Né? No Certo. gene é a mesma coisa. Tem vários tipos diferentes de mutações, eu não vou entrar em detalhes aqui. Por exemplo, Certo. pode ser uma única troca de uma base de um nucleotídeo, um A por um C, por exemplo, já é uma mutação. Eu posso trocar um pedaço inteiro de um gene, eu posso deletar esse pedaço, eu posso duplicar esse pedaço. Tem várias maneiras, várias formas de mutações diferentes, tá? Mas isso não vem ao caso hoje aqui. Uhum. Mas, Então, veja, Marcelo, o que é uma, só para completar, o que é uma mutação? Uma mutação é isso, é uma mudança na sequência de nucleotídeos que caracterizaria um gene gerando um alelo, um gene um pouco diferente. Só com um detalhezinho, Dudu. E aí eu já devolvo para você. Tecnicamente, uma mutação é definida por uma variação rara na população. Ok? Então, tecnicamente, você chama de mutação uma variante que está presente na população numa frequência menor do que 1%. Então, por definição, mutação é rara. Se eu quiser me referir a uma variante que é comum na população, eu uso o termo polimorfismo. Ok? É um detalhe técnico, mas eu achei que era importante a gente falar aqui, porque afinal de contas é uma aula, né? Então, vamos aderir com as definições. Legal, Marcelo. Olha só, a Karen que está nos ouvindo, ela fez uma pergunta. Quem? Professor, a Karen. Tá. A Karen, ela falou assim, professor, pacientes, por exemplo, que sofrem mais lesões musculares ou nos ligamentos, pode ser causada por alguma mutação ou algo assim? Claro, claro. Se um indivíduo, Karen, ele sofre lesões de ligamentos numa frequência maior do que a população em geral, é, é bem possível, eu diria provável, que ele tenha uma predisposição genética a esse tipo de lesão. Né? Então, ele vai carregar certa combinação de alelos, para usar o termo que a gente definiu, né? De certos genes, que faz com que sei lá, a resistência desses ligamentos nesse indivíduo seja menor do que o normal. Tá? Agora, veja, eu não chamaria necessariamente de mutação, porque você pode ter aí, por exemplo, uma combinação de vários alelos diferentes de vários genes contribuindo para esse fenótipo. Tá? E aqui eu estou usando os termos que a gente já definiu para forçar um pouco vocês a botar em prática, ok? Então, dificilmente uma característica complexa como essa vai ser definida por uma única variação num único gene. A gente disse que características complexas são poligênicas. Elas são definidas por vários genes, a contribuição de cada um deles, somando um pouquinho para você ter aquele fenótipo final. E cada um desses genes pode ter diferentes alelos contribuindo também. Então, veja como a genética começa a complicar, né? E aí, cara, eu vou aproveitar a tua pergunta para dizer que o grande desafio da pesquisa na genética é justamente encontrar esses genes e essas variações desses genes, os alelos desses genes, que estão causando esse efeito. Como é que a gente encontra esses genes? Como é que eu sei qual é o gene que está causando isso? Ou qual o conjunto de genes que está causando isso? É isso que a pesquisa, que um dos tipos de pesquisa na área da genética faz, que é, por exemplo, o que eu faço. É isso que eu faço. Tá? Mas, Dudu, só antes de você passar para a próxima, você me perguntou se uma mutação é sempre ruim necessariamente, né? E eu não acho que eu não respondi. Não é. Uma mutação, uma variação que muda um determinado fenótipo, pode ser mudar para melhor. Né? E é assim que a evolução funciona. O grande gênio de Darwin foi perceber que certas variantes melhoram a capacidade da espécie em sobreviver, enquanto que outras pioram.
E a seleção natural é baseada no conceito de que aquelas variantes que pioram a capacidade da espécie em sobreviver são filtradas, são eliminadas ao longo do tempo, porque a chance delas serem passadas para as próximas gerações é menor, né? Esse indivíduo é menos adaptado à sobrevivência, enquanto que aquelas que melhoram, elas tendem a ser transmitidas com maior frequência e as espécies vão mudando gradativamente para melhor, no sentido de se adaptar mais à sobrevivência. Esse é o grande gênio de Darwin, né? A propósito, para mim, o cérebro mais poderoso já produzido pela espécie humana. Para mim, o meu herói científico é Charles Darwin. Ele ter chego a essa conclusão na época em que ele chegou, do jeito que ele chegou, é muito difícil de você até entender como que ele conseguiu fazer isso. Então, Marcelo, eu vou tentar utilizar uma nomenclatura agora mais adequada, vamos ver. Se você tem gêmeos univitelinos, o fenótipo deles é muito parecido. É idêntico. Vamos assumir que seja idêntico. Na verdade, a gente sabe que não é, mas vamos assumir que seja. Aí a minha pergunta, o genótipo é idêntico ou só o fenótipo? Porque, veja, a questão é, eles são fenotipicamente idênticos porque eles são genotipicamente idênticos também. Né? Gêmeos monozigóticos ou univitelínicos, né? Gêmeos idênticos, eles são idênticos porque eles compartilham o mesmo genoma. Né? Eles vieram do mesmo ovo. Né? O ovo foi fecundado, começou a desenvolver, e em algum momento virou duas pessoas. Tá? É diferente de você ter dois óvulos fecundados por dois espermatozoides diferentes, ao mesmo tempo gerando duas gestações. Elas vão ocorrer ao mesmo tempo, mas independentemente dentro do útero da mãe. Né? Os gêmeos monozigóticos, não. Eles eram originalmente um organismo só. Tá? Então, eles têm o mesmo genoma. Se eles têm o mesmo genoma, eles são genotipicamente idênticos, são clones um do outro, essencialmente. Né? E por serem genotipicamente idênticos, eles têm o mesmo fenótipo, eles têm a mesma altura, eles têm o mesmo rosto, eles compartilham uma série de características. Hoje, com o avanço da genômica, a gente sabe que gêmeos monozigóticos não são tão idênticos assim. Podem ocorrer variações ao longo do desenvolvimento do embrião, do zigoto e tal, depois que eles se separaram, que podem criar pequenas diferenças entre eles, tá? Mas, para todos os efeitos, a princípio, gêmeos monozigóticos seriam clones um do outro. Portanto, genotipicamente e fenotipicamente idênticos. Certo, obrigado. Marcelo, na pergunta da Karen, você, num determinado momento, falou predisposição genética. Eu gostaria de saber se existe, se pode ser verdadeiro que você tem uma predisposição com gerações, por exemplo, pode ser do avô para o neto e não passar pelo pai. Existe essa lógica na genética? Ah, com certeza existe. E é muito conhecido, é muito bem conhecido esse fenômeno de pular gerações, né? Mas aí a gente entra numa área da genética que são os modelos de herança genética, né? E para deixar assim, o básico do básico dos modelos de herança são os modelos de herança mendeliana, que foram descritos por Mendel, que é o pai da genética, é o cara que percebeu que as características a transmissão das características hereditárias se comportavam de uma determinada maneira que era inclusive previsível. Né? Mendel foi outro grande gênio, né? E é interessante porque eles eram contemporâneos, Mendel e Darwin, só que eles nunca conversaram um com o outro. Então eles nunca puderam. Eu fico sempre assim, uma das minhas fantasias é imaginar uma conversa entre Mendel e Darwin, né? Porque Mendel descreveu o mecanismo da hereditariedade e Darwin descreveu o processo de seleção natural das espécies, né? Só que Darwin não sabia da existência dos genes. Mendel foi o cara que propôs a existência. Ele não chamou de gene na época, ele chamou de fatores, mas eram os genes. Se eles tivessem conversado, você imagina que não teria acontecido. Mas, enfim, Mendel lá cruzando as ervilhas, né? E vendo como é que transmitia o fenótipo ervilha verde, ervilha amarela,
cruzando a primeira geração, cruzando a segunda geração. Como é que acontecia isso? Ele descreveu vários modelos de herança genética, que vocês vão lembrar, porque em algum momento da vida de vocês já viram, né? Herança autossômica versus herança ligada ao X, por exemplo. Esse até não foi nem Mendel que descreveu, esse veio um pouco depois, foi um cara chamado Thomas Morgan. Mas Mendel descreveu a herança dominante versus herança recessiva, né? Então ele notou que certas características eram determinadas por certas variantes desses fatores, ele chamava de fatores, a gente chama de genes, que dominavam sobre outras características que ele chamava de recessiva. Por exemplo, a cor verde das ervilhas era dominante sobre a cor amarela, né? Então, se você tinha um alelo do gene que definia a cor da ervilha, dizendo que ela ia ser verde, e o outro alelo desse mesmo gene, dizendo que ela ia ser amarela, a cor que se manifestava era verde, porque ela dominava sobre... O alelo verde dominava, em termos de manifestação fenotípica, sobre o alelo amarelo, né? Então, esse, por exemplo, é um dos modelos de herança genética, né? Se o gene tiver num cromossomo autossômico, que é do 1 ao 22, você tem a herança autossômica. Se o gene está num cromossomo X ou Y, você tem a herança ligada ao sexo, entenderam? Então, são diferentes modelos de herança. Tem herança codominante, ou seja, um alelo, ele se expressa tanto quanto o outro alelo. Então, em vez de ser amarelo ou verde, você teria uma cor intermediária entre as duas. Não sei, não existe isso, estou só chutando. Mas existe o modelo da codominância, e por aí vai. Marcelo, você falou aí das cores, só para situar a gente. Animal marinho que tem fluorescência, o camundongo vai ser fluorescente, isso pode existir? O que você consegue fazer é inserir um gene de uma espécie no genoma de outra espécie. E aí nós estamos entrando na área da engenharia genética, né? E isso já é possível há muito tempo, desde a década de 80, e é muito sensacional, né? Então, por exemplo, há bastante tempo atrás, lá na década de 80, uma conversa entre dois pesquisadores no bar, isso é uma história real, eles estavam no congresso da Sociedade Americana de Genética, um estudava o uso de certas enzimas, chamadas enzimas de restrição, com as quais ele conseguia cortar o genoma de uma espécie de maneira controlada, gerando pedacinhos desse genoma, e o outro estudava a forma como as bactérias transmitem informação genética de uma célula para outra através de plasmídeos, que são pequenos segmentos de genoma circular que as bactérias têm. E aí eles se encontraram no bar, depois lá dos eventos do congresso e tal, estavam batendo papo, e começaram a conversar sobre o que um fazia, o que o outro fazia. Bom, tiveram uma ideia. Vamos usar as enzimas de restrição de um para cortar o genoma humano, pescar o gene da insulina do genoma humano e inserir num plasmídio de uma bactéria. E ver se essa bactéria começa a produzir insulina humana. Fizeram, deu certo. Eles criaram uma bactéria transgênica, portanto, e aí o termo transgênico vem daí, super popular hoje em dia, e cuidado, hein, as pessoas usam o termo transgênico sem saber direito o que é, tá? Para decidir se é contra, a favor, aquelas coisas, né? Podemos falar mais sobre isso se vocês quiserem, mas enfim, criaram uma bactéria transgênica que tinha o genoma da bactéria, lógico, mas tinha lá no meio um gene humano, e essa bactéria produzia insulina humana. E o resultado foi o quê? A primeira empresa de biotecnologia do mundo capaz de produzir insulina humana a partir de bactéria. Isso revolucionou o tratamento do diabetes no mundo inteiro. Então, eu posso, por exemplo, pegar o gene que codifica a proteína fluorescente da água viva e inserir em um camundongo. Eu consigo fazer isso hoje. E esse camundongo, estranhamente, vai ser fluorescente. E, Marcelo, em 1996, nós temos o anúncio da ovelha Dolly. Isso aí foi um marco para a genética. Eu nem sei se o pessoal que está aqui era nascido nessa época, se eles sabem quem é a ovelha Dolly. Você pode dar uma dica para nós do que é isso?
Claro, ela inclusive está empalhada e em demonstração no museu da universidade lá da Escócia, onde eles criaram a Dolly, né? Quem quiser visitar a Dolly e passar a mão nela, dá para ir lá visitar. Mas o que foi a Dolly? A Dolly foi o primeiro organismo, o primeiro mamífero a ser clonado, né? Como é que eles fizeram isso? Sem entrar em detalhes, né? Eles pegaram uma célula de um ovo, não ovo de galinha, mas ovo no sentido óvulo fecundado por um espermatozoide. Gera um ovo, o zigoto. Tá? Pegaram uma célula de um zigoto recém-fecundada, tiraram o núcleo dessa célula, jogaram fora, e pegaram o núcleo de uma célula adulta de uma ovelha, isso tudo célula de ovelha, tá? E inseriram nesse zigoto que estava sem núcleo. Entendeu? Então, pegando o núcleo da célula adulta da ovelha, eles carregaram toda a informação genética daquela ovelha para dentro desse zigoto do qual eles retiraram o núcleo. E implementaram esse zigoto numa ovelha mãe e deixaram crescer. E a ovelha que nasceu a partir desse zigoto era idêntica à ovelha que doou a célula adulta da qual eles tiraram o núcleo para fazer o implante. Essa ovelha foi batizada de Dolly e ela foi o primeiro mamífero a ser clonado ever na história. E essa tecnologia está à disposição hoje em dia. Em tese, você poderia pegar uma célula adulta tua, Dudu, inserir num zigoto, por exemplo, num zigoto humano, do qual você remove o núcleo, tira o núcleo de uma célula adulta tua, coloca lá dentro, e se esse zigoto implantar e crescer e vingar, o que vai nascer é um novo Dudu, igualzinho o que você era quando você nasceu. Tecnicamente é possível. Eticamente as pessoas ainda não fizeram, porque, claro, isso tem vastas implicações éticas. Né? Mas, Marcelo, é assim, você fala isso, parece um filme de ficção, eu sei que é verdade, mas a gente fica assim, vamos dizer, encantado. Agora, às vezes que nem frase de efeito, que você escuta aquela frase, ela dá um impacto no peito, né? Mas agora, a continuidade, por que isso trouxe algo de bom? Ou só ficou, beleza, saiba, é possível fazer clone. Ele trouxe alguma coisa de boa para a nossa saúde, para medicamento, para... Qual é o desdobramento deles terem clonado? Dudu, eu nem consigo te responder isso, porque as implicações de você dominar uma tecnologia como essa são tão vastas que é difícil de você medir, difícil de você descrever. Você pense, eles clonaram a Dolly, hoje você pode clonar um cachorro, você pode clonar um camundongo, você pode clonar uma bactéria. Bom, a bactéria já é um clone, né? Mas você pode clonar, a princípio, qualquer organismo vivo. Né? E as implicações são enormes, são vastas. Você criar clones de um organismo superior, por exemplo, para utilizar na pesquisa, enfim, é uma coisa fantástica. Né? E um dia a gente espera dominar essa tecnologia. Vamos sonhar aqui. Vai que seja possível eu transferir, por exemplo, um dia, eu baixar toda a informação contida no teu cérebro, toda a tua memória, toda a tua vida, tudo que você tem guardado no teu cérebro para outro cérebro. Vamos supor que seja possível isso um dia. Eu acho que vai ser possível um dia. Né? Eu poderia clonar você também, e na medida em que eu clono você, eu transfiro toda a informação do teu cérebro, na verdade eu estou criando um Dudu imortal, certo? Que eu posso reproduzir indefinidamente. Então, claro, soa ficção científica, soa muito fora da realidade, mas a gente tem que parar para pensar que a tecnologia está chegando nesse ponto. Né? E que as perspectivas são incríveis, são realmente fascinantes. Né? E a gente tem que dominar esse tipo de tecnologia. Não existe tecnologia proibida. Né? A gente tem que saber fazer. Se vai fazer, é outra conversa. E como vai fazer, em que condições vai fazer. Mas saber fazer, como que a gente não vai querer saber fazer? Entendi. Marcelo, tem uma pergunta aqui do pessoal do alto rendimento. A pergunta é assim: como podemos utilizar a genética a nosso favor em relação aos esportes de alto rendimento, tanto em estudo quanto aplicando na prática? É uma boa pergunta. Eu acho que
uma das maneiras que eu consigo enxergar é vocês tentarem identificar a partir dos fenótipos, né, aqueles indivíduos que teriam uma predisposição natural para uma determinada atividade física, né, e daí estimular essa pessoa naquela linha. Ao mesmo tempo, conduzi-la talvez a desistir de uma determinada linha porque não tem a predisposição para aquilo. Eu vou dar um exemplo. Eu citei agora há pouco o fato de eu ter sido nadador de competição na minha juventude e tal. Eu me lembro, eu era nadador de peito, né? E fui muito bem como nadador de peito. E só nadei peito muito bem. Eu era horrível nos outros 3 estilos. E eu me lembro muito bem o dia em que o meu treinador, eu era um piazinho, me tirou da piscina e falou: Marcelo, eu vou treinar você em peito. Colocou numa raia do lado ali e falou: nada aí. Eu nadei, ele falou: faz isso, faz aquilo, muda assim, muda assado, frito e cozido. Cara, dali para frente eu me tornei um peitista. Entendeu? Então, esse treinador teve o talento de identificar em mim o potencial de nadar peito muito bem, mesmo sabendo que eu era horrível nos outros 3 e estilos. Então, assim, respondendo a essa pergunta, eu acho que vocês, entendendo como a genética funciona, poderiam colocar isso a favor de tentar identificar num determinado esporte se o cara tende a ser bom nessa vertente do esporte, ou naquela, ou nesse estilo, ou enfim, e estimulá-lo a perseguir aquele lado do esporte, sem forçar a barra. Tem? Ainda não dá, e talvez a pergunta tenha sido feita nesse sentido, para eu modificar geneticamente uma pessoa para torná-la super eficiente num determinado esporte ou estilo, né? Quer dizer, criar esses super-humanos, né? E é surpreendente que essa pergunta não tenha vindo ainda. Dá para mudar o genoma de uma pessoa para torná-la super inteligente, ou super atleta, ou super qualquer coisa? Não, ainda não. Tecnicamente, eu poderia modificar o genoma das pessoas, né? Por exemplo, para tentar curá-las de uma doença, certo? Elas carregam um defeito genético, por exemplo, que faz a pessoa ser albina, ou ter uma distrofia muscular, ou ter uma doença genética grave, né? Tecnicamente, eu poderia até pensar em criar um mecanismo de terapia gênica na qual eu vou lá e corrijo esse alelo, essa variante que está causando aquela doença. E se eu consigo corrigir uma doença, por que eu não conseguiria pegar uma pessoa normal e transformá-la numa super pessoa normal? Para características X, Y ou Z. Isso tudo tecnicamente é possível, mas eticamente não é aceitável ainda. A gente não sabe que consequências isso teria. E vocês percebem como a gente chega perto de uma zona perigosa da ciência, né? Porque, por exemplo, os nazistas fizeram isso, ou tentaram fazer isso. O conceito de eugenia é a genética que descambou para o lado errado, né? Mas cientificamente, se olhar só do ponto de vista da ciência, é boa ciência. Eu pego, por exemplo, o Michael Phelps, eu cruzo o Michael Phelps com sei lá, uma super nadadora aí, não me lembro, mas, ok? E com isso eu crio filhos, gerações, provavelmente, de super nadadores, talvez melhores do que o Michael Phelps. Então, com cruzamentos controlados e seleção, como eu faço com gado, com cachorro, com qualquer outra espécie, né? No ser humano é aceitável isso? Dá para fazer, mas eticamente os riscos são gigantescos. Aí, Marcelo, nessa apresentação sua agora, a Karen fez uma pergunta, né? Professor, estava lendo umas notícias que já estavam selecionando os melhores embriões quando são em fertilização in vitro. Isso seria ético ou não? É um grande debate, você está certa, e há um grande debate em torno dessa questão. É legítimo, por exemplo, os pais decidirem se querem ter menino ou menina? Porque isso é fácil, você selecionar, você forçar uma gestação para gerar um menino ou uma menina hoje em dia é super tranquilo, dá para fazer, tecnicamente é possível, ok? Mas é legítimo fazer isso? Será que você não vai criar um desequilíbrio? Daqui a pouco tem mais homem do que mulher ou mais mulher do que homem? Qual é o impacto disso? A gente não sabe.
Então, é realmente complicado. Agora, por outro lado, pensa aqui comigo. Eu tenho vários embriões fecundados num processo de inseminação artificial, que é muito comum hoje em dia, e eu descubro que um deles carrega uma mutação por exemplo, para a síndrome de Down, né? É legítimo eu selecionar esse embrião e descartá-lo? E diminuir a chance de ter um filho com síndrome de Down? Surpreendentemente, vai ter muita gente que vai dizer que não é legítimo. Você tem que deixar a natureza correr o seu rumo. E que tem pais com filhos com síndrome de Down que são super felizes e que não pediriam outra coisa para a vida deles. Entende? Então, é muito complicado quando a gente sai... Essas perguntas, elas saem da ciência e entram no campo da ética, que também é fascinante, é genial, é espetacular. E a gente... Na ciência, você quase sempre tem respostas. Na ética, nem sempre você tem as respostas. Uhum. E daí, Marcelo, uma conclusão aqui do pessoal que está colocando no chat também. Então, o que trava grandes transformações genéticas hoje em dia são mais as questões éticas e menos as científicas? Exato, mas eu não usaria o termo trava. Eu usaria o termo controla. Okay? Não há a menor intenção de se travar nada. Por isso que eu falei agora há pouco, a gente não pode abrir mão de conhecer os processos. Né? Quando o Dudu perguntou o que a clonagem da Dolly teve de impacto positivo. I don't know, eu não sei, mas não importa, porque a gente tem que saber fazer, certo? Então não pode haver travas nesse sentido. Agora, controle sim, né? Controle sim. Não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás saiu no noticiário um pesquisador da área de genômica na China que usou uma técnica que hoje está se tornando muito comum, chamada CRISPR. Vocês já ouviram falar em CRISPR? Ele usou uma técnica chamada CRISPR, que é uma técnica de edição de genoma, para editar o genoma de uma criança, de um embrião, filho de pais portadores de HIV, de AIDS, do vírus da AIDS. Os dois pais estavam infectados com o vírus da AIDS. Ele conseguiu editar o genoma desse embrião de tal forma que esse embrião fosse resistente à AIDS. Ok? Olhando assim, parece sensacional, né? Puta, que legal, que avanço. Mas as implicações éticas, de novo, são brutais. A gente não conhece a técnica o suficiente para garantir que ele tenha editado só isso no genoma desse embrião. Vai que ele mudou alguma outra coisa em algum outro lugar que nós não estamos vendo. Né? Quais são as implicações? Então, nós conhecemos como fazer, mas nós estamos preparados para aplicar isso em grande escala, em larga escala. Tanto é que esse pesquisador foi virtualmente banido da sociedade científica global, nunca conseguiu publicar o artigo dele. Marcelo, a gente está chegando já bem próximo de finalizar a nossa conversa, Okay? mas você deixou a bola quicando para nós sobre transgênico, que às vezes o que se diz não era bem o que significa transgênico. Você pode dar uma luz para nós do que é um transgênico, só para a gente entender um pouco melhor? Veja, um organismo transgênico é isso que a gente definiu hoje aqui. É um organismo que tem no seu genoma um pedacinho de um genoma de uma outra espécie. Isso é um organismo transgênico. Então, por exemplo, a bactéria que tem o gene da insulina humana é uma bactéria transgênica. O camundongo que tem o gene da água viva e que floresce é um camundongo transgênico também. E assim por diante. Tá? E essa tecnologia de introduzir pequenos fragmentos de genomas de outras espécies de genoma de uma espécie em outra é uma tecnologia muito comum hoje em dia. Isso é fácil de fazer inclusive na espécie humana, em qualquer tipo de célula. É muito fácil fazer. Né? Até a aula prática de laboratório aí na PUC a gente faz isso. É assim de fácil. Só que assim, há um debate enorme ainda, né? Sobre a segurança de criar esses organismos transgênicos. Então, por exemplo, quando vocês compram uma alface transgênica, ou uma aveia transgênica, ou sei lá, um bacon que veio de um porco transgênico, provavelmente esse transgênico significa assim, eles incorporaram no genoma do porco um gene que faz ele criar mais gordura, por exemplo. Aí o bacon fica mais bonito.
Ou eles introduziram no genoma do arroz um gene que protege esse arroz contra pragas. Aí o arroz cresce mais, eu não preciso usar, como é que chama, agrotóxico para combater pragas, tá certo? E aí, por aí vai, né? Você pode imaginar que o céu é o limite. Esses organismos transgênicos, se eles chegam no mercado, é porque eles são seguros. Toda essa etapa de testar a segurança, ver se tem impacto ambiental, se não tem impacto ambiental, se causa mal à saúde, não causa mal à saúde, já foi vencida. Ok? Então, dificilmente um organismo transgênico desses vai causar qualquer mal, né? As pessoas, isso gera muita paixão, né? As pessoas apaixonadamente se colocam a favor ou contra os transgênicos. E é fácil você cair no canto da sereia e dizer: um organismo transgênico é um monstro criado em laboratório, né? É uma quimera, sabe como? É um organismo com um gene estranho que sabe lá. Não, não é nada disso, cara. O porco é igualzinho a qualquer outro porco. O arroz é igualzinho a qualquer outro arroz, né? Você ter o gene que protege contra a praga, ele está produzindo uma proteína lá no arroz, que é uma proteína como qualquer outra, que vai ser digerida pela gente quando a gente comer e que não vai ter impacto funcional nenhum. Tá? 100% seguro para a saúde. Né? E notem, se eu não preciso usar agrotóxico, provavelmente eu estou protegendo o meio ambiente muito mais com o arroz transgênico do que eu estaria se ele não fosse transgênico, certo? E eu tivesse que carregar de agrotóxico, contaminar o rio, contaminar a terra e assim por diante. Então é preciso ter cuidado antes de tomar posições, né? Entender o que significa um organismo transgênico ou qualquer outra coisa na vida para depois tomar uma posição. E Marcelo, agora a nossa última pergunta, já que entendemos um pouco da genética, eu sei que é uma vida de pesquisa, mas você pode falar um pouquinho para nós onde que você se encontrou na genética, o que que você faz no laboratório, na sua Claro. pesquisa, e só para, se você puder fazer um link, antes da gente começar mesmo a entrevista, você falou do pessoal lá no Piauí, então qual é esse caminho? Obrigado, né? Eu adoro falar das coisas que a gente faz na pesquisa aí na PUC, Dudu. Então, e vai ficar fácil, porque os conceitos básicos a gente já tratou aqui. Vocês já são geneticistas quase. Veja, eu estudo, em especial, duas doenças dermatológicas muito diferentes entre si. Uma delas é o vitiligo. Talvez vocês conheçam o vitiligo, aquela doença que faz aparecer manchas despigmentadas na pele, né? O melanócito desaparece daquela região da pele por alguma razão e não há produção de melanina, ela fica bem branquinha. Esse é o vitiligo. E eu estudo hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, é uma doença infecciosa, crônica, causada por uma bactéria, também é uma doença de pele e de nervos, né? E o que a gente faz, basicamente, nos dois casos, é tentar entender por que algumas pessoas desenvolvem essas doenças e outras não. Né? Nem todo mundo faz vitiligo, e nem todo mundo exposto à bactéria que causa lepra contrai lepra e faz a doença. A maioria, aliás, é resistente, tanto a uma doença quanto a outra. E a gente sabe que boa parte da explicação do porquê uns contraem a doença, outros não, está nos genes. Então, o nosso trabalho de pesquisa é mapear, tentar encontrar esses genes e os alelos desses genes, né, as variantes desses genes, que podem predispor um indivíduo a ter hanseníase ou a ter vitiligo. A história da família do Piauí é muito bacana. A gente encontrou lá no Piauí uma família com um fenótipo, okay, de hanseníase muito atípico, muito diferente, muito extremo. Normalmente, a hanseníase tem um tempo de incubação muito longo. Ela leva desde a infecção pela bactéria que causa hanseníase até a manifestação clínica, ela pode levar até 15 anos. Okay? E nós encontramos essa família que tinha duas das meninas, das filhas do casal, tiveram hanseníase antes de completar 22 meses de idade. Isso é extremamente precoce, raríssimo, eu nunca vi nenhum caso assim. Com um detalhe,
que faz toda a diferença. Elas são gêmeas monozigóticas, ou univitelínicas, como você falou. Então, quando nós descobrimos isso, eu falei, gente do céu, se não tem genética aqui, definindo esse fenótipo extremo de hanseníase ultra precoce, então eu não sei o que é. Né? Porque as duas meninas, irmãs, gêmeas monozigóticas, compartilhando o mesmo genoma e fazendo o mesmo fenótipo raríssimo de hanseníase, só pode ser genético. Então, eu fiz uma parceria com o pessoal lá do Piauí, nós recrutamos essa família toda, a família toda com vó, com vô e tal, coletamos o material genético desse povo e sequenciamos o genoma completo dessa turma toda. E encontramos realmente duas variantes num mesmo gene, chamado LARC2, LLRK2, a gente fala LARC2, e é um gene envolvido com resposta imune, tal, tem uma série de características, faz sentido. E duas variantes nesse gene, para essas duas variantes, as duas meninas têm o alelo raro das duas variantes. Elas são homozigotas, então elas têm duas cópias do alelo raro das duas variantes. Né? E a gente achou, e variantes desse gene já tinham sido associadas com suscetibilidade à hanseníase por outros pesquisadores em outras populações. Então, juntando as duas coisas, a gente achou que essas são as duas variantes que estão causando esse fenótipo extremo nas meninas. E agora, eu estou com um grupo de duas doutorandas partindo para ensaios funcionais, então elas vão pegar indivíduos portadores dessas variantes e vão comparar a resposta celular desses indivíduos a estímulos de resposta imune com aqueles que não têm a variante. Essa é uma coisa. E a outra menina vai usar essa tecnologia que eu falei para vocês agora, de CRISPR, para editar o genoma das gêmeas in vitro, ok? Ela não vai mexer com a gêmea, ela vai mexer com as células das gêmeas. Nós vamos tirar células das gêmeas, crescer em laboratório, as células, em placas. Daí a minha aluna vai editar o genoma dessas células, substituindo a variante rara pela comum, e aí a gente vai comparar a resposta in vitro também a estímulos de resposta imune nas células das gêmeas, com a mutação e sem a mutação. Marcelo, que legal isso. Ah, que bacana, hein? Legal, né? E agora uma pergunta, o que é esse material genético que é colhido? DNA, a gente extrai DNA de virtualmente qualquer coisa, né? Eu dava uma aula prática aí, quando eu dava aula ainda para graduação, na nossa aula prática a gente fazia a extração de DNA de cebola. Pegava a cebola, picava bem e extraía o DNA. Então é muito fácil extrair DNA. De seres humanos, no meu laboratório, normalmente a gente usa sangue periférico. Então faz uma coleta de sangue da veia, do braço, como todo mundo faz, tira lá 5 ml de sangue, separa os leucócitos, né, que são as células do sangue que tem núcleo, e a partir da camada leucocitária do sangue a gente extrai o DNA que a gente precisa. No caso das gêmeas, como a gente vai trabalhar com células para fazer estudo funcional, a gente faz a mesma coisa, tira 5 ml de sangue, pega a camada leucocitária, tira as células leucocitárias mononucleares, que são os linfócitos e os monócitos, a gente separa essas células, e daí usa os linfócitos e os monócitos nos ensaios de resposta imunológica que a gente monta lá. Bom, então, Marcelo, essa sua resposta é uma resposta bem pé no chão, de algo que a gente sabe que já está sendo produzido. Eu queria terminar um pouquinho pensando um pouco no futuro da genética, algo desse tipo. Só para provocar, eu vou dizer uma palestra que eu assisti, que o palestrante falou o seguinte: se você congela um embrião, você está congelando a vida. Então ele diz que ele acredita que o Walt Disney foi congelado e que um dia o Walt Disney vai ser descongelado e vai viver. E daí? Isso é um futuro? O que você acha? Olha, como a gente falou agora há pouco, né? Sonhando, falando assim do que vem pela frente, eu não acho que seja impossível um dia você clonar o Walt Disney ou você clonar quem você quiser, você mesmo, enfim. Eu acho que, veja, clonagem de seres humanos hoje tecnicamente é possível, falei, né?
É possível, a tecnologia existe. Como vai ser usada é que a gente não sabe ainda. Então, tecnicamente, se você descongelar o Walt Disney, né, e tiver células com o genoma intacto ainda, que você possa pegar o núcleo, introduzir num zigoto desnucleado e fazer ele crescer, ok, você vai gerar um novo Walt Disney. Vamos chegar nesse ponto um dia? Talvez, mas muita coisa para acontecer ainda para a gente chegar a pensar nisso de forma segura, né? E aí eu pergunto coisas como, por exemplo, esse Walt Disney que nasceria de novo, passaria por uma infância, por uma adolescência, por uma etc, etc. Ele seria um novo Walt Disney exatamente igual ao primeiro? De novo, nature versus nurture. Ele tem a nature, ele tem o mesmo genoma do Walt Disney original, mas ele não tem a mesma família, né? Os pais vão ser diferentes, o ambiente vai ser diferente. Será que eu geraria um novo Walt Disney, ou um novo Einstein, ou um novo Darwin, ou sei lá quem? É uma boa pergunta, ninguém sabe direito. Ninguém tem essa resposta ainda. Agora, descongelar o Walt Disney, o cadáver do Walt Disney, e fazer ele reviver, isso é absurdo, isso não vai acontecer nunca. Tá certo. Então, conversamos aqui com o professor Marcelo Mira sobre genética. Obrigado, Marcelo. Seus ensinamentos foram bem bacanas. Fantástico, Dudu. Estou vendo aqui entrar as mensagens do teu pessoal. Que bom que gostaram. Eu é que agradeço a paciência e o interesse de vocês todos.